E agora um dos xaropes que a gente mais gosta, que o pessoal mais pede também. Lógico que a gente tem a nossa receita secreta, a gente não passa nem sob tortura, mas a gente vai passar uma base de um xarope de gengibre bem bacana para vocês, tá? Então, gengibre, essa raiz forte aqui, ó. Claro que quanto mais nova ela tiver, melhor vai ser para fazer o nosso xarope, tá? E o importante é que a gente consiga extrair o suco dela, para a gente conseguir fazer um xarope de gengibre e conseguir incorporar todos os sabores em um líquido só, tá? Tem muitos que fazem picado e tal, já dentro da panela. A gente faz de uma forma um pouquinho diferente para aproveitar mais esses sabores, tá? A gente extrai o suco dele, do gengibre, antes de iniciar o nosso processo aqui, tá? Então dá para tirar de duas formas. Quem tem uma juicer como essa aqui, ó, facilita todo o processo. A gente consegue extrair somente o suco mesmo, sem precisar adicionar água. É uma ferramenta muito legal. A gente compra aí pela internet, consegue um valor bacana. Dá para fazer diversos sucos também. Bom, é uma ferramenta bem interessante para você ter em casa e criar bastante coisa diferente, tá? Então a gente extraiu, vamos ver aqui, ó, cerca de 200 ml de gengibre, tá? Agora, a segunda maneira que dá para fazer isso é, se não tem essa juicer, dá para cortar em pequena. Na verdade, primeiro tira a casca dele, tá? Lava bem, tira a casca, tira a parte ruim. E aí depois a gente vai picar ele para que consiga bater no liquidificador com um pouco de água. Aí você vai conseguir também extrair o suco, lógico que vai ter uma adição de água, um pouquinho mais aí, né? E aí quando a gente faz isso, a gente diminui um pouco de água no total da receita, tá? Então eu vou passar essa receita aqui e aí depois a gente vai adaptando para caso você faça no liquidificador, tá? Então aí, nesse caso, coloca um pouquinho de água só para conseguir bater no liquidificador e aí ele vai ficar um bagaço, né? Que a gente fala assim, com as fibras. E aí você tem que coa bem para não ter muita fibra passando ali pelo coador, tá? Então aqui nesse caso a gente vai utilizar 200 ml de suco de gengibre puro. Então a gente vai colocar aqui, ó, na nossa panelinha. Então, ó, 200 ml. Aí nesse caso eu vou usar 200 ml de água. Aqui, ó, vou colocar aqui dentro também. E também vou acrescentar 200 ml de xarope de açúcar pronto. Esse aqui que a gente fez lá no início, lembra? Então, ó, 200 ml de xarope de açúcar pronto. Nesse caso, a gente vai deixar um sabor intenso do gengibre, porque principalmente drinks que vão gengibre tem essa característica, né? Um sabor bem intenso. E é aquilo que eu falei, né? Para toda a base de coquetelaria para vocês. Se por um acaso ficar muito forte, dá para ajustar no próprio xarope já, tá? Então não vai precisar fazer outra receita para a gente consertar, tá? Então nesse caso aqui eu coloquei partes iguais de água, suco de gengibre e xarope de açúcar. Então a gente vai tentar deixar um sabor ali da raiz forte, um pouco doce, para a gente equilibrar com os outros componentes do drink depois, tá? Agora, se fez pelo liquidificador e vai ter que colocar um pouquinho de água para conseguir bater, senão vai queimar o liquidificador aí a gente pode fazer ou colocar 200 ml de gengibre. Aí você pode colocar um pouquinho menos de água, porque já adicionou a água ali dentro do liquidificador. Dá para colocar ali uns 150, né? Isso aí você vai medindo lá. E a proporção de xarope de açúcar continua a mesma que a de gengibre, tá? Pra gente tentar dar uma quebrada nessa raiz bem forte aí. E aí a gente vai ligar aqui o fogo, uma temperatura média, tá? Média para baixa, para que a gente consiga incorporar todos os sabores num líquido só. Então, como tem o xarope de açúcar, a água e o gengibre, eles têm densidades diferentes, então a gente aquece para que a gente consiga incorporar tudo em um líquido só, tá? Por isso que a gente faz a quente aqui, ó.
E aí é aquilo que a gente conversou, tá? Ficou muito forte de gengibre, dá para adicionar um pouco mais de água, um pouco mais de xarope de açúcar depois que estiver pronto, tá? É só agitar muito bem. Aqui a gente só vai incorporar ele, quando começar a sair a fumaça, tá pronto o nosso xarope. Então essa é uma maneira bem fácil de fazer o xarope. Tem gente que prefere colocar todos os componentes dentro do liquidificador, então a água separado, o açúcar, como a gente fez na primeira ali, né, o açúcar não cristal, mas o refinado, e a água com gengibre. Aí eles adicionam tudo no liquidificador e batem. O que eu não gosto desse xarope assim, parece que ele não tem muito sabor. Aqui a gente já consegue dar uma intensidade de sabor um pouquinho melhor para ele, tá? Ó, viu que começou a subir a fumacinha. A gente dá mais uma mexidinha aqui, ó, para incorporar bem. E aí o que vai acontecer? Quando a gente coloca ele e armazena, as fibras, com certeza tem um pouco de fibra aqui ainda, tá? Bem pequenas, que quando ela vai para o fundo do recipiente que a gente vai armazenar, ela parece uma argila. Isso não tem problema, tá? Então, ó, subiu mais, a gente já pode desligar. Fechou. E aqui está o nosso xarope de gengibre mais incorporadinho. Aí, como eu ia explicando, quando a gente armazena ele, deixa ele parado, essa parte começa a ir para o fundo. E antes de a gente utilizar, é só agitar bem para misturar todos os componentes de novo, tá? Então, ó, aqui eu já consigo sentir. Sempre a gente sente o cheiro primeiro para conseguir pensar no sabor. E aí a gente degusta, tá? Olha aí. Bem intenso. Bom, eu gosto bastante desse xarope de gengibre. A gente, né, tem uma receita um pouquinho diferente, porém o princípio é o mesmo, de esquentar, de colocar os componentes ali para pegar o sabor e incorporar de uma vez só. Então, agora o processo é deixar esfriar bem e aí armazenar ele numa garrafinha de vidro, de preferência, tá? Quer colocar uma de plástico? Deixa ele esfriar muito bem e aí adiciona. Porém, eu indico colocar numa garrafinha de vidro. Fechado? E agora temos nosso xarope de gengibre, que podemos reproduzir drinks excelentes com esse xarope. Até mais, galera!